Umbanda, que eu vou falar, e a segunda parte, a história dessa casa, como ela surgiu, que a Adriana vai falar assim que ela chegar no colégio para estar em reunião. Na verdade ela vai fazer as duas partes, mas como ela só vai chegar mais tarde, a primeira parte chegou para mim, porque ambas as partes ela tem muito mais propriedade do que eu para falar. Tá? Então, tudo que tem na internet tem coisas que são verdadeiras e tem coisas que não são. Então eu fui buscar do presidente hoje da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é a primeira casa de Umbanda do Brasil, com o presidente seu Leonardo Cunha. É um senhor de mais ou menos uns 55 anos, que é bisneto do Zé Fernandinho de Moraes, que é o fundador da Umbanda. E ele conviveu com o bisavô até os 11 anos de idade. E hoje ele é o presidente da casa e conhece, acho que melhor do que qualquer um da internet, que escreve qualquer coisa na internet, a história da família dele. Porque começou com a família dele. Então, antes da gente falar de qualquer coisa, ele começa falando para nós dos princípios da religião de Umbanda. Por que ele fala dos princípios da religião de Umbanda? Porque cada casa tem a sua particularidade. E ele exalta que não significa que uma casa seja melhor que a outra, por causa do seu rito, por causa da sua forma de trabalho. Não significa isso, porque cada casa tem um jeito. Se você for lá na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, a gente tem a oportunidade de estar lá, fica na Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, num bairro que chama Boca do Mato. Esse centro funciona numa cabana chamada Cabana Pai Antônio, que é um dos primeiros centros de Umbanda do Brasil. E ele conta essa história para nós lá ao vivo. E para quem quiser, no YouTube também tem. É só você colocar lá Leonardo Cunha, Umbanda, e você vai ver ele contar essa história. Então, o que ele fala do princípio da nossa religião? Que para ser Umbanda tem que ter caridade, tem que ter gratuidade, e que a Umbanda trabalha somente para o bem e nunca para o mal. Então, para ser Umbanda tem que ter caridade, gratuidade e trabalhar para o bem e não para o mal. Se faltou alguma coisa disso aqui, desses três princípios básicos, não é Umbanda, é outra coisa. Então eu estou querendo que alguém saia do meu caminho e vou pedir para Exu se livrar dele, por exemplo. Exu não vai se livrar de ninguém. Exu não faz o bem em detrimento do mal de alguém. Se é o Exu verdadeiro, ele vai falar para assim, então vamos rezar para abrir os caminhos dessa pessoa, para ele evoluir e sair da sua frente? Ele vai falar isso. Ele não vai falar, não, deixa comigo que eu vou passar a perna dele, vou quebrar a perna dele, ou ele vai morrer, vou assassinar com ele, vou dar um suplício dele. Não. Esquece. Entidade vai trazer amor de volta? Não. Entidade não traz amor de volta. Então não adianta vir para centro de Umbanda, pedir para trazer marido de volta, esposa de volta, namorado de volta, porque não vai trazer. Porque isso seria interferir no livre-arbítrio, na livre escolha da outra pessoa. Então isso não é da Umbanda. A Umbanda não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Então essas coisas são princípios básicos. E isso é muito legal, isso eu concordo extremamente com ele. E principalmente, gratuidade. Gratuidade. Caridade não tem preço. Caridade é grátis. Não tem cabimento, vou fazer um trabalho para ti, 2 pontos, tá? Você vai me trazer isso. Isso não existe, gente. Entidade não precisa de dinheiro. Então, se alguém te pedir alguma coisa, não é Umbanda, é outra coisa. Se vocês quiserem pagar, é problema de vocês. Isso é sem preconceito nenhum com qualquer espécie de culto religioso. Tá bom? Então esses aqui são os princípios da religião Umbanda. Por que ele gosta de falar sobre isso, o Leonardo? Porque
E nem, por exemplo, na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, na primeira casa de Umbanda do Brasil, por exemplo, não se toca tabaco. E o que tem na maioria das casas de Umbanda? Tabaco. E lá não tem. Tem Umbanda. Lá, se você for lá, você fica impressionado. Cambono lá é um guerreiro. Por quê? Porque ele canta e bate palma o culto inteiro, das 8 à meia-noite. O culto inteiro. E não atrapalha os vizinhos, que é uma tenda no meio do mato. Né? Não atrapalha ninguém. Atrapalha só os bichinhos que vão na cachoeira. Tem uma cachoeira do lado. Se vocês tiverem a oportunidade, é lindo. Vamos para lá. Eu fiz um roteirinho aqui só para eu entender. Então a base do Leonardo Cunha, bisneto e presidente da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, que é o primeiro centro de Umbanda do Brasil. A Umbanda chega para nós através do médium Zélio Fernandino de Moraes. Vou falar um pouquinho do Zélio para vocês. Antes de falar do Zélio, eu vou falar de quando ocorreu isso. 15 de 11 de 1908. Então, em 15 de 11 de 1908, fazia mais ou menos 20 anos que os escravos tinham sido libertos no Brasil, que ocorreu a abolição. Né? Então, se hoje já tem preconceito, você imagina em 1908. Né? E para vocês terem uma ideia, os espíritas e os maçons foram os que participaram do processo abolicionista da época. Então eles eram a elite do Brasil. Por que o espírita era a elite do Brasil? Porque o espiritismo foi criado na França em 1853, e vinha da França para o Brasil em francês. No Brasil os caras não sabiam nem ler, quanto mais em francês. Então quem é que tinha acesso? Os caras da grana. Né? E o Zélio, então com 17 anos de idade, ele era um menino, um adolescente, ele começa a ter um processo degenerativo, que ele não conseguia andar, levavam eles no médico, ninguém sabia o que se passava com ele, diversos médicos, inclusive amigos dos tios dele, ele tinha 2 tios médicos, inclusive eram os antigos donos dessa propriedade onde tem a cabana de Paulo Antônio, onde funciona o centro. E ninguém sabia o que ele tinha. Aí levaram ele numa benzedeira. Né? Levaram ele na benzedeira, e a benzedeira falou que ele tinha um mal espiritual, que ele tinha que ser levado para uma casa espírita. O Zélio, ele não era de uma família de gente pobre. Ele era de uma família que tinha um determinado recurso, família de militar. Militar no Brasil na época era gente de dinheiro, né? De muito dinheiro. Eles eram coronéis, você lembra desses negócios que passam na televisão? Os coronel dono de não sei o quê, dono de não sei o que lá, então ele tinha uma grana. Então eles vão levar aonde? Não vão levar ele na macumba, porque na época já existia a macumba, principalmente no Rio de Janeiro. Vão levar ele no centro, numa federação espírita de Niterói, onde funcionava a Federação Espírita do Rio de Janeiro, era a mesma coisa. E levaram ele lá para ser tratado, nesse dia, no dia 15 de 11 de 1908. E antes dele receber o Caboclo das 7 Encruzilhadas, que é a primeira entidade fundadora da Umbanda, determinados espíritos começaram a incorporar no centro espíritos de negros e espíritos de índios. Como eles eram elite, como é que um negro ou um índio podia dar uma comunicação de extrema sabedoria, de grande ensinamento para eles que eram os top de linha? Então esses negros e esses índios eram tratados como obsessores. Ju, Rafa, pode entrar. Pode entrar. Depois veio todo mundo. Então eles eram tratados como obsessores e mandados embora.
Neste momento, o Zélio Fernandino de Moraes, então com 17 anos, incorpora o Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Dizendo que no outro dia, na casa dele, ele ia fundar um culto, não uma religião, né? Onde os negros e os índios poderiam se manifestar e falar o que quisessem, porque ele não fecharia os olhos e nem viraria as costas para ninguém. Então nesse dia se fundou, se incorporou a primeira vez o Caboclo das Sete Encruzilhadas. O gozado que, quando ele incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, um médium vidente desse centro, isso é, você se diz um índio, só que você não é um índio. Eu estou vendo que você é um padre, né? O vidente viu um padre. E realmente, uma das encarnações do Caboclo das Sete Encruzilhadas foi Gabriel Malagrida, que era um padre jesuíta que foi levar o Evangelho de Jesus Cristo no Nordeste. Dizia-se do padre que ele fazia milagres, que ele carregava uma santinha na bolsa, uma Nossa Senhora dos Perdões. Aí eu lembrei daquele livro, Cavaleiro da Estrela Guia. Alguém leu? Cavaleiro da Estrela Guia? O Cavaleiro da Estrela Guia também andava com uma santinha, e a santinha que fazia os milagres era a fé que tinha na santinha e curava as pessoas. Eu acho que o Rubens Saraceni se pegou esse nicho aí na hora que eu ouvi isso daí. Não sei também. Eu vou lá na hora. E o Leonardo fala assim, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, quando incorporava, ele não tinha aquela fala arrastada que tem o Caboclo, porque o Caboclo tem aquela fala peculiar, né? Repete determinados fonemas, né? É uma fala muito simples, né? E o Leonardo fala assim, não, quando o Caboclo da Sete, ele fala assim, o chefe. Quando o chefe incorporava, ele tinha uma fala rebuscada, né? Com um português até que difícil. Né? Ele não falava arrastado, né? Então, daí você vai lá no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos se apresentam para nós geralmente quando que foram na última encarnação, né? Na última encarnação era um padre que vai se apresentar como um padre, era um médico que vai se apresentar como um médico. Mas não necessariamente isto é verdade. Pode ser um espírito de alta escola, de alta hierarquia, molda o seu perispírito e se apresenta da forma que ele quiser. Né? Como a gente já conversou aqui no centro, não necessariamente um preto velho com quem você está tendo uma consulta, na vida espiritual dele, ele é um preto velho. É uma forma como ele se apresenta. É um estereótipo, vamos dizer dessa forma, de como ele se apresenta. Então, o Caboclo das Sete Encruzilhadas e Gabriel de Malagrida, um padre jesuíta, eram a mesma pessoa. E daí o Leonardo começa. A Umbanda não é uma religião afro, de matriz africana. A Umbanda não é uma religião de matriz africana, como todo mundo diz e como muita gente classifica. A Umbanda é a única religião totalmente brasileira e misturada, junta e misturada. E ele tem razão. A nossa religião não é uma religião que só tem uma matriz africana. A gente não tem aqui caboclo, boiadeiro, preto, velho. A gente não tem aqui baiano. A gente tem tudo aqui. Exu ele pode ser paulista, ele pode ser baiano, ele pode ser carioca, ele pode ser qualquer coisa. De qualquer estado ele pode ser. Então a nossa religião é genuinamente brasileira, porque ela é como nós somos. A gente é o quê? A gente é um pouco europeu, a gente é um pouco negro, a gente é um pouco
tem das religiões, disso aqui, ó, genuinamente brasileira? O Zélio Fernandino de Moraes, ele, diferente do que muita gente pensa, ele incorporou só 3 entidades. 3. Então aquela tríade que a gente fala caboclo, preto velho e criança também não é verdade. A Umbanda começou com caboclo, preto velho e linha do Oriente, que era uma entidade que ele recebia chamada de Xamalé. Então tem de tudo, não tem de tudo? Tem de tudo na nossa religião. Tem ali a parte dos orixás, que vem dos negros. Tem a parte do fumo, das ervas, que vem dos caboclos, né? E tem a parte, toda a parte de demanda da Umbanda. Quem cuidava no centro do Zélio Fernandino de Moraes era o orixá Malé, que era um malaio, nascido na Malásia. Nada a ver, né? Com o que a gente pensa, com o que a gente acha, né? Então ele fazia toda essa parte de demanda. Toda a parte de estruturação era o caboclo das 7 encruzilhadas, e toda a parte de cura era o pai Antônio. Então cada um tinha seu direcionamento, né? Tudo que foi falado depois foi da cabeça das pessoas. Respeito a cabeça das pessoas, né? E nem hoje se fala muito em trômanos da Umbanda, em magia da Umbanda, né? Meu, isso é tudo coisa que enfeitou a nossa religião. Respeito. Quem crê e quem gosta, né? Mas se você for olhar na origem mesmo, não tinha. E quem falou isso foi alguém que conviveu com ele, foi o bisneto dele, né? Aí ele criou, da tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, ele criou outras tendas espíritas. Tenda Nossa Senhora da Guia, tenda Nossa Senhora da Conceição, tenda Santa Bárbara, tenda São Pedro, Oxalá, São Jorge, São Jerônimo. As primeiras 7 tendas de Umbanda. Você ouviu algum nome tenda de Umbanda? Não. Chamavam todas tendas espíritas. Todas tendas espíritas. Não tenda de Umbanda. Zélio de Moraes se dizia um espírita que praticava o culto de Umbanda. Mais para frente, na década de 60, espíritas entraram com uma ação dizendo que os umbandistas não podiam usar o nome espírita. Aí o nome espírita saiu fora e começaram a se criar os centros de Umbanda. Depois que foram esses centros de Umbanda todos criados, 23 tendas espíritas só no estado de São Paulo. Só aqui no estado de São Paulo. Todos com o nome Tenda Espírita Parari Parará. Então hoje, se não tivesse tido essa ação, a gente era Tenda Espírita Baiana Sete Saias e Erechim, né? Isso tudo é por conta de um nome. Quanta bobeira, né? Quanta besteira isso. Isso é tudo preconceito e cabeça pequena dos homens. Ô Fábio, oi. Uma pergunta que você vai responder. Mas ali é gritante que é tudo nome de santos de católico, né? É o que eu estou falando. O que é a Umbanda? Mas é proposital para mim? Quem que é o fundador da Umbanda? Um padre. Um padre que andava com uma santa na bolsa. Um padre que andava com uma santa na bolsa, jesuíta, é o católico apostólico romano. Olha o nome das tendas. Tenda Nossa Senhora da Guia, tenda Nossa Senhora da Conceição, tenda Nossa Senhora Santa Bárbara, tenda São Pedro, São Jerônimo, São Jorge. A única que tem o nome de orixá é o Oxalá. Das 7 tendas criadas por ele. Por que no nosso Congá a gente tem aqui São Jerônimo, São Sebastião, Santa Bárbara? Porque a gente tem todo o secretismo religioso envolvido. O que era o negro escravizado? O negro escravizado era um negro que ele não podia cultuar a religião dele. O sincretismo surge assim. Então ele vem, que nem por exemplo Zambi, por exemplo, que é Deus, era de determinada área do Congo, na África. Então os negros que vinham cultuar Zambi e Oxalá
não podiam cultuar Oxalá abertamente. Então eles cultuavam Jesus e era como se eles estivessem cultuando Oxalá. Aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, os negros cultuavam São Jorge representando Ogum. Né? E na Bahia eles representavam o mesmo São Jorge representando Oxóssi. Até o nosso sincretismo é diferente dentro do nosso país mesmo, porque os negros vieram de locais diferentes. Né? Então, por isso que o catolicismo está muito ligado à Umbanda. A gente tem muito do católico na Umbanda. Tem quanto bandista que faz sinal da cruz aqui, ó, eu vejo. Preto velho, quando vai te benzer, ele faz como? Sinal da cruz na sua testa. Não é assim? Quantos fazem isso? Um monte. Então o catolicismo está ligado à nossa religião. Como o espiritismo está muito ligado à nossa religião. Na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, o médium é obrigado a estudar Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não é obrigado a estudar a Gênese e nem o Céu e o Inferno. Mas esses 3 livros, que é do Pentateuco de Kardec, eles são obrigados a estudar para poder trabalhar. O caboclo das 7 Encruzilhadas dizia que médium bom é o médium que estuda. Então tem muito pai de santo que fala que médium não precisa estudar, isso é conversa fiada. Médium precisa estudar. Quanto mais estuda, mais ele sabe, melhor o instrumento da espiritualidade ele é. Então quanto mais você se preparar para você ser um trabalhador de Umbanda, melhor ferramenta você é da espiritualidade. Como nós também estamos ligados à natureza. Não é assim? O que é a natureza? Os orixás. E quando a gente fala de natureza, a gente fala dos orixás africanos, que cada orixá representa uma parte da natureza, não é assim? Você pega Xangô das pedreiras, Oxum das cachoeiras, Oxóssi das matas e assim por diante. Né? Como eles estão ligados, os orixás africanos, a essa parte, os indígenas também. O orixá Oxóssi é ligado ao quê? Ao índio, ao caboclo. Olha como mistura. Né? E o índio, a gente está falando aqui no nosso sincretismo, na nossa religião de Umbanda, a gente fala do índio africano, do índio brasileiro e até do índio americano. Quantos videntes não vêm incorporar um índio e é lá um Apache, aquele cocá grandão, cheio de pena? O Brasil não tem isso. Nossos índios são tudo pelado, uma peninha e olha lá. Não é assim? Incorporar um índio africano, vai vir um negrão, meu. É assim. É tudo junto e misturado. Então nossa religião não é uma religião afro. Nossa religião é uma religião brasileira. Sem qualquer espécie de preconceito, tá, gente? Não estou falando que não é uma religião afro só para dizer assim, ah, não, a gente não faz parte disso. Não é isso. É porque é a verdade. Nossa religião abrange muitas coisas. Nossa religião é uma religião universalista, porque ela é aberta ao conhecimento. Nossa religião não é aquela, ó, só o meu está certo. Opa, o meu está certo, mas eu respeito o seu. E eu vou observar o seu. E se o seu for bom, eu incorporo no meu. É assim que é a nossa religião. Por que não? Não pode ferir aquele princípio do começo. Aquele princípio que eu falei. Qual que é o princípio que eu falei? Não pode ferir a caridade, a gratuidade e fazer sempre o bem. Não pode ferir isso. Se ferir isso, já não é Umbanda. Agora, o tipo de ritual, cada casa tem a sua particularidade. Por exemplo, nós aqui somos bem ligados à parte espírita. Tem outras casas que é bem ligado à parte do candomblé, por exemplo. Né? Faz parte daquela essência daquela casa. Ah, e deixa de ser Umbanda? Não. Se não ferir aquele princípio, não deixa de ser Umbanda.
Nós não somos ortodoxos ao ponto de dizer que só o nosso é bom, só o nosso é certo. Cada casa trabalha do jeito que precisa. Né? Cada casa tem também as particularidades e as características de quem dirige a casa. Né? Quem dirige a casa. Quem dirige a casa é a Adriana. A Adriana dirige a casa. E a Adriana começou a vida espiritual dela onde? Lá no Bênção de Paz. Casa espírita. Então é normal. Aí ela foi e casou com um outro espírita. Então é normal que a nossa casa tenha um cunho voltado a isso, a esse estudo. Se você for, eu fui ver uma palestra uma vez do Pai Santo lá no Bênção de Paz. Então que legal. Lá no Bênção estava uma... E a casa do cara, o cara começou a explicar como era a casa dele, como era a casa dele, como era a casa dele. Quando acabou a palestra, eu falei assim, meu, isso aí é candomblé, não Umbanda. Eu já julguei na hora, né? Candomblé, não Umbanda, isso. Raspar a cabeça, e não sei o que, deitada com não sei o que, e não sei o que. Eu falei assim, meu, mas a Umbanda não tem isso. Mas daí ele foi um idiota de falar isso. Na casa dele é assim. Quem quer trabalhar na casa dele, respeita o jeito dele. Foi o jeito que ele aprendeu. O Leonardo, ele fala assim, ó, na nossa casa se trabalha assim. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. E era assim, desde que era assim, lá no comecinho. E eu não estou falando que eu estou errado. A nossa é assim. Se a gente fosse seguir a TENSP, que é a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, nenhuma casa de Umbanda tinha tabaco. Rafael não tinha emprego. Você entendeu, gente? Porque ela só bate palma e canta. Então cada casa tem a sua particularidade. Meu, e não é só a casa de Umbanda. Todo mundo aqui já foi em centro espírita, né? Todo mundo. Quem vem aqui na Macumba vai no centro espírita. Já foi em algum instante. E já foi em mais de um. Né? Eu como ando fazendo palestra em algumas casas, cada casa tem um jeito. Um passe antes, um passe depois. Um faz Pai Nosso, outro não faz Pai Nosso. Um faz assim, outro faz assado. Um tem desobsessão, outro não tem. Um tem cura, outro não tem. Cada casa tem um jeito. Qual que é melhor? Melhor é o jeito que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se sente bem. Né? Esse que é o jeito bom.